Olá, querido irmão em Cristo, graça e paz. Você já me conhece, né? Nos conhecemos de longas datas. Eu sou o pastor Carlos Figueiredo, seu amigo, e é muito bom compartilhar esse espaço aqui com você, compartilhar conteúdos, né? Conteúdo bíblico, teológico e filosófico. E o conteúdo que nós compartilhamos com você é de qualidade, viu? É de muita qualidade. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho mestrado em teologia sistemática e filosófica e tenho graduação em línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego. Portanto, venha comigo rapidinho. O assunto que eu trago para a nossa reflexão de hoje, ele é profundamente edificante, né? Vai tornar você um gigante na fé. A quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós falamos em vídeos anteriores que Paulo e os seus companheiros, na primeira, segunda e terceira viagem missionária, eles saíram de Antioquia da Síria, não foi? Antioquia da Síria. E eles estrategicamente passaram por várias províncias, por várias vezes e por várias cidades para confirmar a conversão e a fé dos irmãos. Mas na quarta viagem missionária, eles não saíram, no caso a quarta foi ele, que foi Paulo. Paulo não saiu de Antioquia da Síria, não. Ele saiu de Jerusalém. Alguns intérpretes acreditam que essa quarta viagem missionária de Paulo não foi assim uma viagem de empreendimentos, né, missionários e evangelísticos. Foi uma viagem de prisão. Mas se você analisar, se você fizer uma análise meticulosa dessa quarta viagem de Paulo, você vai constatar que ela não ocorreu de forma aleatória, não. Foi uma viagem teleológica, ou seja, foi uma viagem com propósito, com finalidade. E ele sai da cidade de Jerusalém, ele vem de Mileto, quando ele faz ali um discurso confortando, né, os irmãos, né? Ele falava da sua partida, né? Ele ia sair de Mileto para Jerusalém, de Jerusalém ia a Roma, onde ocorria o seu martírio, né? Ele já está pré-sentindo a sua morte. E ele sai da cidade de Jerusalém aproximadamente em 61, 62, né? Esses dados não são precisos, a gente não pode precisar, porque esses dados são cronológicos, entendeu? E a cronologia é uma ciência que auxilia a história, portanto não é uma ciência precisa. Então esses dados cronológicos eles são aproximações, não são exatos. Então aproximadamente nesta data, né, 59, 60, 61, ele chega em Jerusalém, de Mileto, e de Jerusalém ele parte para Roma, aonde ocorre o seu martírio por decapitação. Ele chega na cidade de Jerusalém e houve uma receptividade muito boa, um acolhimento muito bom por parte de alguns irmãos. Mas, por outro lado, houve rejeição. Então, aceitação e rejeição. Alegria e tristeza, né? Paulo desenvolveu esta habilidade de lidar com as adversidades da vida, né? Com esse tipo de situação. E um grupo de judeus ali acusaram Paulo de incitar os irmãos a não observância da lei. Acusaram Paulo de transgredir a lei, né? A lei mosaica, tanto a lei escrita como a lei oral. Aí formou um motim para açoitar Paulo.
E não sei se vocês sabem, o açoite romano era uma tortura de uma perversidade sem limite, né? Meu Deus, era uma crueldade tamanha o açoite romano. E os judeus queriam açoitar Paulo, mas Paulo tinha cidadania romana, né? Ele conhecia a legislação como a tradição judaica, ele conhecia a cultura greco-romana e tinha cidadania romana. O seu nome Paulo vem de uma raiz hebraica, né? Shaul. Né? Saulo era o nome mais judaico, o nome hebraico, e Paulo era o nome mais greco-romano. Não houve mudança de nome, não. Alguns até dizem equivocadamente que quando Paulo encontra com Cristo lá em Damasco, houve uma mudança de nome de Saulo para Paulo. Não, isso é um equívoco, isso é um engano, né? Saulo era um nome hebraico e Paulo um nome greco-romano, que ele tinha que lidar com a cultura greco-romana, né? E Paulo vai às autoridades, né, constituídas reivindicar as suas prerrogativas de cidadão romano, né? Ele vai ao governador, ele vai a Festo, né, que foi o substituto de Pilatos, ele vai a Félix e vai inclusive a César, né? A César. Mas os judeus estavam furiosos para açoitar Paulo. E um líder militar leva Paulo preso para Cesareia, numa fortaleza, para evitar que ele fosse açoitado pelos judeus. Né? Pelos judeus. Então ele fica preso ali em Cesareia, de Jerusalém para Cesareia, ele fica preso ali por 2 anos. Né? 2 anos preso em Cesareia. E ele sai de Jerusalém. Vamos ver aqui no mapa. Olha, ele de Jerusalém é levado para Cesareia, onde ele fica preso numa fortaleza. E aí ele inicia a sua 4ª viagem missionária. Né? De Cesareia ele chega a Sidom. Em Sidom, conforme aqui o mapa, né? O mapa que vai nos conduzir nessa viagem juntamente com Paulo, em Sidom ele encontra com Lucas, né, o doutor Lucas. Então certamente foi uma alegria muito grande para Paulo encontrar com Lucas, um servo do quilate de Lucas, né? Então foi um prazer muito grande. E de Sidom eles vão a Mirra, né? Eles passam por Mirra. De Mirra ele chega na ilha de Creta. Mas antes de chegar nessa ilha, ele recebe uma revelação de Deus. Um anjo aparece a Paulo e disse: olha, vai haver uma grande tempestade. As águas vão entrar em fúria, o barco não vai suportar, o barco vai naufragar. Mas não se preocupe, porque as vidas não perecerão. Agora, como pode, né? O barco despedaçar no naufrágio e as vidas, nenhuma vida se perder. Isto não é intrigante? O anjo disse isso para Paulo. Olha, alguns eruditos dizem que o conhecimento autêntico de Deus é esse aí, é revelacional. Esse é o autêntico, né? É aquele conhecimento que vem da fonte original, da fonte divina, do próprio Deus. O conhecimento que vem através de fontes humanas, esse é inautêntico. Então as fontes humanas são secundárias. Então elas produzem um conhecimento inautêntico de Deus. Agora Paulo recebeu uma revelação direta de Deus. E exatamente isto aconteceu. O barco naufragou, nenhuma vida se perdeu. Mas só que não havia como substituir o barco, porque ele se foi. E eles seguem a pé para a ilha de Malta, né? Para a ilha deixa eu ver no mapa aqui, é isso mesmo, de Cesareia para Sidom, de Sidom para Mirra, de Mirra eles passam também aqui em Rhodes, né? Em Rhodes, aí vai para Bons Portos, né? Na ilha de Creta. E sai dessa ilha nadando até a ilha de Malta. Esta ilha de Malta foi um grande patrimônio histórico, viu? Um grande marco na história do cristianismo, né? Desde a pré-história até a idade contemporânea.
Esta ilha de Malta tinha uma visão privilegiada, uma visão ali do mar Mediterrâneo. Então ela tinha uma localização geográfica muito boa. Só que nesta ilha Paulo foi aclamado, né? Ele foi venerado. Os nativos desta ilha, os maltenses, ficaram maravilhados ou até perplexos com o que aconteceu com Paulo, porque os maltenses fizeram uma fogueira, Paulo acidentalmente pega na serpente, a serpente pica Paulo, mas nada acontece com ele, nada acontece com Paulo. Então ele foi aclamado naquela ilha. Mas ele sai da ilha de Malta, vai para Siracusa, né? Uma cidade da Cilícia, de uma localização geográfica também privilegiada na Itália, né? Ele sai de Siracusa, vai para Régia, região ali também da Itália. De Régia eles vão para Três Vendas, né? De Três Vendas, finalmente ele chega em Roma, a capital do Império. Em Roma, a legislação romana permite que Paulo fica preso em sua casa, prisão domiciliar. Não havia elementos comprobatórios para o sinédrio condenar Paulo, então ele ficou preso provisoriamente em sua casa até sair o resultado da sentença. Mas mesmo na prisão ali em Roma, Paulo não fica na inércia, não. Ele não fica na inércia. Paulo, ele fala de Cristo o tempo todo. Escreve inclusive cartas, né? As cartas da prisão. Ele escreve a carta aos Colossenses, aos Filipenses, aos Efésios, a Filemon. Alguns intérpretes acreditam que essas cartas de prisão Paulo escreveu em Cesareia, não em Roma, mas o fato é que ele escreveu. Então ele sai da prisão, mas ele escreveu também as cartas pastorais, né? Escreveu a Timóteo, escreveu a Tito, né? As cartas pastorais a Timóteo, escreveu a Tito, né? E ele sai da prisão porque não havia como condená-lo, ele sai da prisão, mas sai o resultado da sentença. Ele retorna para a prisão. Ao retornar para a prisão, aí ocorre o seu martírio, né? O seu martírio. Desde lá de Mileto, que ele já estava pressentindo a sua morte, quando ele disse: senhoras e irmãos, eu estou partindo para Jerusalém, de lá para Roma, eu estou sendo impelido pelo Espírito Santo, mas a minha consciência me absolve de qualquer condenação. De qualquer condenação. Então ele faz aquele discurso já sabendo que ia morrer. Aqui agora em Roma, logo ele na prisão, mais ou menos no ano 65 a 68, ele morre. O seu martírio ocorre por decapitação. Por decapitação. O imperador romano era Nero, porque alguns dizem que Nero foi no ano 70, mas há um equívoco aí, porque no ano 70 houve a diáspora judaica. E a diáspora judaica foi de autoria do general romano chamado Tito. E Tito foi filho de Vespasiano, irmão de Domiciano. Então Tito foi depois de Nero. Então Nero, ele foi mais ou menos, ele ascendeu ao poder mais ou menos em 65 até 68. Então, neste período aí ocorre o martírio do apóstolo Paulo, que foi mais ou menos em 66, 67, 68, que ele foi martirizado em Roma. O seu martírio ocorre por decapitação, né? Por decapitação. Agora, Paulo escreve uma carta ao seu filho, né? Ao seu filho na fé, a Timóteo, uma das cartas pastorais. Veja o que ele disse nessa carta. No capítulo 2 de 2 Timóteo, veja o que diz o versículo 6. Ele disse: olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. Noutra tradução ele fala libação, né? Noutra tradução, aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E no versículo 8 ele diz assim: desde agora
a coroa da justiça está guardada. Veja a certeza, a convicção de salvação de Paulo. Veja que mensagem mais edificante que ele envia para Timóteo. Olha, desde agora a justiça, a coroa da justiça, né, está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amaram a sua vida. Paulo aqui está falando sobre o ápice da vida cristã, o apogeu da fé, o ponto mais profundo, que é o martírio. Para os heróis da fé, o martírio era um ato de bravura, um ato de heroísmo. Então Paulo partiu para a glória, mas ele deixou aqui um legado de fé, de heroísmo, de bravura. E essas cartas que ele escreveu, não só as cartas de prisão, nem as cartas pastorais, mas as 13 cartas que ele escreveu, a junção dessas 13 cartas formam a maior fonte de inteligência existencial, né? Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.